No Senhor e Salvador Jesus, estimados amigos e irmãos, convidamos hoje para o nosso estudo sobre o tema ansiedade. O nosso texto auxiliar é o texto de Provérbios, capítulo 30, versículos 1 a 9, e o texto principal, Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, também 25 a 34. Que Deus abençoe o nosso meditar no dia de hoje. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Versículo 19. E depois ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus chama a atenção para uma atitude correta para com as pessoas ao apresentar imagens de tesouros, olhos e senhores. Os tesouros no céu são as recompensas eternas e gratuitas, e ninguém as pode levar de lá. O coração era tido como o centro da personalidade da pessoa, incluindo a mente, emoções e vontade. E o coração se inclina na direção daquilo que a pessoa mais estima. Ao concluir essa parte, até o versículo 24, Jesus então diz: por isso vos digo, o que vou dizer agora é em função daquilo que eu disse anteriormente. Por isso, se teu coração estiver inclinado para a direção certa, se teu olhar estiver vendo as coisas de maneira correta, segundo a vontade de Deus, se você estiver seguindo o Senhor certo, então não precisas andar ansioso pela tua vida. Quais são as preocupações? Comida, vestimenta de Jesus. E ele então diz: a vida e o corpo são mais importantes do que estas. Jesus usa como comparação as aves, e a conclusão é clara: o ser humano, não sua comida e suas vestes, estes são importantes, mas o ser humano, a pessoa, vale muito mais do que as aves. Como viver a vida? Dá para acrescentar alguma coisa à nossa vida por meio ou com as nossas preocupações? A resposta é ao contrário. Podemos encurtá-la, sobrecarregando o nosso coração e a mente com preocupações desnecessárias. Por isso de Jesus, considerai, quer dizer, presta atenção, observa atentamente o que está acontecendo. Não tenha pressa, não pule etapas e, depois de observar atentamente e a recomendação de Jesus, no versículo 31 a 34, não vos inquieteis, não se perturbem, não percam o sono, não percam a alegria de viver e apreciar as coisas simples da vida, e que na verdade essas coisas simples são as coisas mais bonitas, as aves, os lírios, por exemplo. Considerando isto, buscamos a Deus e em Deus descansamos. E descansados vivemos, não ansiosos, mas confiantes, não desesperados, mas animados e atentos às pequenas grandezas do dia a dia da nossa vida. Vida governada por Deus, o Senhor do universo. Ele sim, como disse Jesus, pode dar tudo, pois cuida de nós. Ele sabe do que realmente precisamos. Jesus, ele chamou um grupo de pessoas para segui-lo como seus discípulos. Ele conhecia estes escolhidos e sabia que estavam sujeitos a sofrer ansiedade. Por isso, lhes diz no Sermão do Monte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus chamou a atenção para que não fixassem o olhar apenas no dia de amanhã,
porque isso não traria vantagens para eles. Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um pedacinho sequer, ao curso de sua vida? Em outras palavras, fixem o olhar de vocês e a confiança de vocês em mim. Eu e o Pai de vocês, o Pai Celeste, sim, nós sabemos cuidar de vocês. E acrescentou sabiamente a recomendação: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sempre olha pelos seus filhos, mesmo em tempos difíceis, de pandemia, de provação. Ele está cuidando de cada um e não deixará faltar o que é necessário. Por que então somos ansiosos? Dois pensamentos sobre ansiedade de Charles Spurgeon. Diz assim: a ansiedade não livra o amanhã de sua tristeza, apenas esvazia o hoje de sua força. Segundo pensamento, a ansiedade faz você pensar que tudo tem que ser e acontecer agora. A fé faz você descansar, pois tudo vai acontecer no tempo de Deus. O que é ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. É uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com situações de perigo. Numa tentativa de proteção, o nosso organismo dispara o sistema de luta e fuga, que nos prepara para uma situação de perigo. Mas a interpretação de que algo oferece perigo, na maioria das vezes, está equivocada. E então ficamos extremamente ansiosos, de forma desproporcional ao risco envolvido. Todos experimentamos ansiedade em algum momento da vida. Como exemplo, situações nas quais precisamos falar em público, por exemplo, em entrevistas de emprego ou quando esperamos por uma notícia. Vai ser boa? Vai ser ruim? Como será? Até certo ponto, a ansiedade é positiva, porque nos leva a uma organização prévia, nos impulsiona a agir. Mas ela se torna um problema quando os sintomas são frequentes e intensos, além do necessário. Quais são, então, os sintomas da ansiedade? Observe se você apresenta alguns dos sinais e sintomas de um quadro de ansiedade, na maior parte do tempo. E ainda, se a intensidade dos sintomas vem trazendo comprometimento para a sua qualidade de vida. Os sintomas ansiosos se manifestam de três formas: por meio de pensamentos, reações físicas ou sentimentos. Pensamentos comuns: eu vou enlouquecer, não consigo lidar com isso, vou morrer, eu não consigo fazer nada, se eu errar, será o meu fim. Reações emocionais: medo, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza, perda da esperança, evitar lugares ou pessoas. E reações físicas mais comuns são a falta do ar, coração acelerado, taquicardia, tremores, ânsia de vômito, diarreia, famosa, né? Alterações do sono, suor excessivo, chamado de sudorese, suar frio, molhar as mãos ou a ponta dos pés especialmente, sensação de desmaio e dor de cabeça. A tensão muscular também pode acontecer, dor nos músculos, em especial na nuca ou nos ombros, aquela, né? De acordo com a quinta edição
do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, os quadros de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos, de perturbações comportamentais e de relacionamento. Você sabe qual é a diferença entre medo e ansiedade? O medo é uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida de um acontecimento iminente. Já a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura que pode ou não vir a acontecer, que pode ou não estar acontecendo. Parece confuso, não é mesmo? Então vamos lá. 2 exemplos. Primeiro, você entra num local e se depara com um cão bravo. Uma ameaça real, um perigo iminente. Ele pode te morder. Nesse caso, você sente medo. O segundo exemplo busca exemplificar a ansiedade. Você está em casa, estudando para uma prova, fazendo um trabalho e começa então a pensar que não vai conseguir fazer uma boa prova ou que não vai conseguir entregar o trabalho a tempo. E então você começa a se sentir agitado, o coração bate mais acelerado, a sua respiração fica mais ofegante. Isto é ansiedade. Pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade, em geral, superestimam o perigo ou as situações. E, por outro lado, subestimam sua capacidade para lidar com aquelas situações e resolvê-las. Ou seja, os problemas são imaginados como se fossem super problemas. E a sua capacidade cada vez mínima possível. Quais são os tipos comuns de ansiedade? Os tipos comuns são transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada e, mais recentemente, a síndrome do pensamento acelerado. Ataques de pânico e síndrome do pânico são ataques abruptos de grande medo ou desconforto intenso que atingem um pico em poucos minutos ou poucos segundos. O desconforto é acompanhado por sintomas físicos. As crises acontecem espontaneamente. A pessoa tem dificuldade ou não consegue identificar o que causou aquele desconforto. Geralmente a pessoa já vem vivendo de forma ansiosa há mais tempo. E de repente, uma série de reações físicas, pensamentos e emoções acontecem e a pessoa tem a certeza de que algo muito grave vai acontecer. Pode morrer ou pode enlouquecer. É acompanhado então por uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Intenso medo de perda ou de perder o controle. Medo da morte, medo de uma tragédia. Podem acontecer também sintomas físicos que incluem dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto. Também palpitações ou sudorese. As pessoas confundem então um ataque cardíaco com esta sensação de ansiedade intensa. É definido como síndrome do pânico, quando a pessoa apresenta vários ataques de pânico com uma grande frequência. Segundo grupo, transtorno de ansiedade generalizada. É uma forma muito comum de transtorno de ansiedade, caracterizada por preocupação excessiva ou expectativa apreensiva com o futuro. É uma preocupação desproporcional aos acontecimentos que estão ocorrendo ou que estão acontecendo naquele dia.
Geralmente a pessoa não consegue identificar o motivo exato da preocupação, mas ela se preocupa e é o suficiente para ela então ficar muito tensa, nervosa, ansiosa. E o terceiro grupo é a síndrome do pensamento acelerado. Se a ansiedade e a depressão são a doença do século, a síndrome do pensamento acelerado é a doença do homem moderno, segundo o médico e psiquiatra Augusto Cury, no livro O Mestre da Vida. E eu arrisco a dizer que é a doença da adolescência e da juventude moderna de uma forma bem especial. Síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? É a dificuldade de a pessoa gerenciar o processo dos seus pensamentos. É a produção acelerada e exagerada de pensamentos. Pensa em milhões de coisas, mas não consegue definir o que ou em que ela está pensando. Pode ser definido ainda como hiperaceleração da emoção, causada pelo excesso de informação. Esse bombardeio de informação que nós recebemos todos os dias, especialmente nesse período de pandemia, e então nem sempre ou quase nunca conseguimos digerir, avaliar o que é ruim e separar daquilo que é bom para mim. E os sintomas do pensamento acelerado são hiperprodução de pensamentos, pensamentos antecipados, ruminação do passado, dificuldade em ter prazer na rotina diária, insatisfação existencial, flutuação emocional, sono insuficiente ou irregular, déficit de concentração, cansaço físico exagerado também, cefaleia e alteração do apetite. E o resultado disto, bom, é a ansiedade, a síndrome do pânico e, por fim, a depressão. Desacelerar, este é o melhor tratamento. E que tal aproveitar esse período de pandemia para esse desacelerar? Como? Desligue o seu celular de vez em quando. Desligue a TV da sala, especialmente a do quarto. E então se desconecte do mundo e conecte-se mais em você mesmo, especialmente em Deus. Ansiedade tem tratamento? O tratamento para a ansiedade inclui psicoterapia e, em alguns casos, medicamentoso. Um bom psicólogo saberá avaliar adequadamente para definir se é necessário ou não a indicação de um psiquiatra. Psicoterapia e meditação constituem uma excelente ferramenta no tratamento da ansiedade. Eu vou passar para você 5 estratégias ou 5 coisas que você pode fazer para ajudar a controlar a sua ansiedade. Primeiro, atenção ou foco no momento presente. Primeira coisa a fazer é esta: direcionar o seu pensamento naquilo que é agora, não num monte de coisas que pode vir a acontecer. Não, é agora. Pense no hoje, visualize, pense, concentre. Hoje é o dia que Deus nos dá. O ontem é passado, o amanhã é futuro, o presente é agora. Viva agora. Segunda estratégia, a respiração é uma grande aliada. O pessoal do coral sabe do que eu estou falando. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Repita isto várias vezes. Inspire bem profundamente, 1, 2, 3, 4, 10 segundos. Segure, depois solte lentamente. Isto
vai acalmar o seu coração, também a corrente sanguínea e, é claro, vai colocar em ordem também a sua maneira de pensar, ou o seu cérebro estará funcionando melhor, porque ele vai estar melhor oxigenado. Com uma respiração tranquila e ritmada, os batimentos cardíacos também vão se acalmar e você vai se sentir mais tranquilo. Terceira estratégia: psicoterapia ou terapia. Você não nasceu ansioso. Você aprendeu a ser ansioso com a vida, de uma forma errada, é claro. Juntamente com o seu terapeuta, você vai encontrar uma maneira melhor, mais adequada para o seu caso. E então, o que fazer para ajudar na solução do seu problema? Sozinho, você não consegue resolver os seus problemas. Você precisa da ajuda de outros. Como eu disse no estudo passado da depressão, sozinho você não consegue. Você precisa da ajuda de profissional e especialmente ajuda de Deus. Busque ajuda, reconheça e então concentre-se na ajuda que você estará recebendo. Quarta estratégia: cuide do seu corpo. Isso mesmo, o que você come também interfere nos sintomas da ansiedade. Evite ou reduza o consumo de alimentos que podem ser que podem auxiliar na melhora do seu estado de saúde e então vão contribuir para uma melhora da sua ansiedade. Alimentos ricos em açúcar e cafeínas, café, também o chimarrão, esses precisam ser evitados se você está se sentindo ansioso. Alimentar bem, valorizar a ingestão de vitaminas, isto é bom para o seu estado físico e também melhora o seu humor. A prática de atividades físicas também vão te ajudar e muito no tratamento ou na melhora da sua ansiedade. E quinto e última estratégia, meditação. A neurociência já comprovou que meditar diariamente tem benefícios, dentre eles a redução do estresse, melhora do sistema imunológico e o aumento do foco e da atenção ou concentração. E a boa notícia é que você pode começar fazendo alguns minutos de meditação por dia. E então vai aumentando estes gradativamente. Um tempo para a leitura bíblica, para a oração, sozinho, em família ou num grupo da igreja ou na igreja. Outra boa notícia: esse tipo de tratamento não tem contraindicação. Crie o hábito de cuidar de você, porque o Pai do céu cuida de você e quer ver você bem. Você não está sozinho nessa tarefa e também neste problema. A ansiedade e depressão atingem mais de 300 milhões de pessoas no mundo, segundo pesquisas. No Brasil, milhares e milhares de pessoas sofrem de ansiedade. Um detalhe é a ansiedade e medo cresceram 80% durante o período da pandemia. Motivo? Ouvir notícias alarmantes. Por isso eu falei, desliga a TV, desliga o celular, concentre-se em você, concentre-se em Deus. Neste tempo de crise, pedimos a Deus para que nos ajude a orar, como diz o rei Salomão, em Provérbios 30, versículos 7 a 9. Eu te peço, ó Deus, que me des duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico,
nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Deus nos ama muito. A prova mais concreta é o envio do seu Filho Jesus Cristo para resolver o nosso maior problema. Ele sacrificou a sua vida para pagar a nossa dívida do pecado e conquistar-nos o perdão. A confiança que temos em Deus, que nos ama e ampara, não nos isenta, no entanto, de passar por angústias, de provações e, diante delas, ter de tomar as devidas providências para que a nossa vida alcance sentido, de acordo com a vontade de Deus, é claro, vida com alegria e satisfação. Deus nos inspira, Ele nos guia e capacita para viver de maneira responsável, com austeridade, controle e simplicidade, e com muita confiança na sua misericórdia e graça. Ele cuida de nós, não só hoje, mas em todo o tempo. E por isso, nós agora, bem cuidados, também podemos cuidar uns aos outros. Assim como Deus nos ajuda, nós podemos nos ajudar uns aos outros. Por isso, observai as aves do céu. Presta atenção nas coisas simples da vida à sua volta. Como é linda a natureza de Deus. Por isso, considerai como crescem os lírios do campo. Observa atentamente e aprenda com as lições da natureza. E então, viva o grande milagre da vida. Vida que Deus te dá. Vida que Jesus redimiu com sua morte na cruz. Amém.